Olá, meus queridos, estamos iniciando a nossa aula número 20 e, inicialmente, eu quero pedir pela minha prima, Glorinha Lins do Rego, que está na UTI do Hospital Samaritano em Botafogo. Que as energias positivas de vocês, somada aqui a nossa, a dos bons espíritos, possam atuar sobre o seu espírito e ativar o seu rim. Já recuperamos boa parte da sua patologia, já estamos recuperando o seu aparelho cardiovascular, respiratório, mas temos que ativar os seus glomérulos, a sua filtração glomerular. Por isso eu peço um empenho muito grande dos bons espíritos, daqueles que nos assistem, Hospital Samaritano, UTI, Botafogo, Rio, e lá o nosso clínico intensivista, que seja inspirado, Dr. Luiz Guilherme de Miranda. Lembro também que para mandar os seus e-mails referentes à nossa aula, o nosso endereço é adm.doutrinaespírita@gmail.com.br. Alguns alunos me questionaram sobre o uso regular dessa roupa branca. Eu tenho que explicar que eu sou médico. 25 anos da minha vida eu vesti isso. A roupa branca é a minha segunda pele, eu não saio dela. Eu continuo com ela, porque eu continuo médico. Eu me sinto bem vestido de branco, porque foi essa a profissão que adotei e foi esse juramento de Hipócrates que eu fiz para defender a vida de todos aqueles que eu atendia e a integridade mental, psicológica e tudo que fosse possível da minha mão. Essa é a minha roupa de médico, por isso que eu estou aqui. Bem, mas também estou como um professor. A aula de hoje vai ser uma aula muito importante, porque ela vai reunir aspectos médicos e legais, algo da medicina e algo das nossas leis civis, no caso mais leis penais. Vamos fazer algumas indagações, já que o problema do sofrimento nós já vimos de uma maneira mais ou menos detalhada e corrente. Mas vamos ver o que é possível hoje estudar sobre os sofrimentos e sobre toda uma gama de desdobramento desses sofrimentos para o meio social e para junto às leis. Primeira pergunta que nós temos que fazer: deve-se pôr fim aos sofrimentos do próximo ou, em respeito à vontade de Deus, deixar o sofrimento seguir o seu próprio curso? Essa pergunta vem de uma ideia que muitos espíritas e muitas pessoas que acham que o destino é inflexível, que se a pessoa está passando por aquele sofrimento, por a sua vontade, é uma vontade de Deus, então isso deve seguir o seu curso numa posição que nós chamaríamos masoquística. A primeira indagação que nós fazemos é: qual de nós sabe a vontade de Deus? Qual de nós pode questionar a vontade de Deus? Quem é que é competente para indagar os seus desígnios? Ninguém. Portanto, os sofrimentos necessariamente não seguem a vontade de Deus. Seguem um curso do próprio destino do indivíduo, como nós vimos anteriormente, em relação a violações das leis da natureza e das leis espirituais. O indivíduo é algoz de si mesmo. Ele que é o responsável pela sua própria doença, pelo seu próprio sofrimento, e não Deus. Portanto, o que nós temos que fazer é seguir os princípios da solidariedade e da ciência. Os médicos existem justamente para abreviar e, de uma certa forma, resolver o sofrimento do próximo, a doença. Sejam os médicos do espírito, os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, psicoterapeutas, seja quem for, sejam os clínicos e etc. Então, a função da ciência médica, da arte, da medicina, que é uma arte, é minimizar o sofrimento do corpo e do espírito e da mente e tratá-lo até o êxito maior, que é a sua própria cura. Portanto, é uma falácia dizer que se o indivíduo está sofrendo, ele vai expurgar e esse sofrimento é necessário a seu aperfeiçoamento, daí deixá-lo sofrer. É um erro.
nós devemos ser solitários e ajudar o indivíduo a, se quiçá, minimizar ou mesmo extirpar o seu sofrimento. Segunda pergunta. É a pergunta 880 do Livro dos Espíritos. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: é o de viver. E por isso ninguém pode atentar contra a vida do seu semelhante, nem fazer o que quer que possa para comprometer sua existência corpórea. Ninguém pode atentar contra a vida do seu semelhante, nem comprometer a sua saúde ao ponto de levá-lo ao limite da morte. Essa é a pergunta 888 do Livro dos Espíritos, a defesa da vida. A nossa Constituição, no seu artigo 5, também diz que é direito inalienável do homem a vida. É um dos direitos que ele tem. Portanto, a nossa Constituição também consagra o direito à vida, assim como o Espiritismo consagra o direito à vida, e interdita o homem de intervir sobre esse direito da vida, levando a agravos, a doenças e até, quiçá, a morte. E nesse sentido, nós temos que levar a vocês a seguinte pergunta que nos vem do Evangelho segundo o Espiritismo. Abreviar a vida de um doente sem esperança de cura é possível? É possível abreviar a vida de um doente que não tem esperança de cura, como eu vejo tantas vezes nas UTIs? O que vocês acham? Essa abreviação da vida, esse corte da vida, ele, do ponto de vista médico-legal, subentende 3 ações. Primeiro, a eutanásia. O que é eutanásia? Do grego, eu é bom, é o prefixo grego bom. E thanatos é morte, literalmente morte boa. Ou seja, é administrar ao paciente que está no estado quase terminal ou sem esperança de cura uma substância que precipite a sua morte. Segunda ação, distanásia. Prefixo do grego, dificuldade, thanatos, morte, ou seja, morrer com dificuldade, equivale a morrer com sofrimento, deixar o indivíduo morrer com sofrimento. Nós não sabemos exatamente que sofrimento, porque chega um momento que a consciência dele entra no estado comatoso, entra num estado de alienação dos impulsos que vêm do organismo e nem nós sabemos se ele está sofrendo conscientemente, ou se o organismo apenas ele está reagindo a essa situação agônica. Então, o segundo ponto é a distanásia. Levar o doente à morte mediante sofrimento ou deixá-lo morrer pelo sofrimento. E o terceiro é ortotanásia. Orto é correção, ortopedia, correção dos ossos de uma fratura. Thanatos, morte, é uma morte corretiva, ou seja, é você desligar um aparelho de oxigenação, desligar o indivíduo que está entubado, desentubá-lo, deixar ele morrer por asfixia. É a ortotanásia. Bem, esses 3 movimentos relacionados à vida, a eutanásia, morte boa, falsamente, a distanásia, a morte com sofrimento, e a ortotanásia, uma morte com sentido corretivo, vão contra o que nós lemos aqui no nosso Livro dos Espíritos, que diz: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É o de viver, e por isso ninguém pode atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corporal. Portanto, a doutrina espírita, ela, sensu lato, ou melhor ainda, sensu stricto, ela não aceita qualquer interferência que vise abreviar a morte do indivíduo. Eu tive o caso da minha mãe, há 8 anos atrás. Ela teve um problema de infecção, internei-a e consegui que um médico amigo meu assistisse 2, 3 vezes na UTI.
e mamãe ficou vivendo de uma forma muito difícil durante os 8 meses. Um belo dia, o assistente social do hospital me telefonou, pediu para eu compareci, e lá ela me disse: olha, doutor Paulo, sua mãe não tem mais cura, nós vamos... O que o senhor acha de abreviar a vida dela? E fica com aquela conversa. Ela já está sem futuro. Falei: minha senhora, a senhora devia ter vergonha de falar isso comigo. Se a senhora repetir isso, eu vou denunciar a senhora à polícia. Ela se calou. E minha mãe, foi mais longo o tempo, até que Deus decidiu que ela desencarnaria. Portanto, eu fui coerente também em meus princípios junto à minha mãe, e assim eu serei em relação a todas as pessoas que estão nesses quadros, muitos deles terminais. Outro ponto que também nós queríamos falar, e já estamos correndo o tempo, é sobre o aborto. O aborto. A nossa legislação, ela permite 3 tipos de aborto, legalmente. O aborto por estupro, quer dizer, a criatura estrupada, e daí vem uma gravidez. Ameaça a vitalidade da mãe. A mãe é uma mãe diabética, uma mãe que tem muitos problemas, às vezes tem uma cardiopatia muito elevada, muito grave, e a gravidez pode levá-la à morte. Então, é preferível, segundo a doutrina, sacrificar o feto e manter a mãe viva. Então, é o segundo ponto que o aborto é permitido. E, recentemente, foi concedido também aborto para as crianças que têm anencefalia, quer dizer, ausência do cérebro, do encéfalo, né? Que é uma coisa que nós questionamos também, porque essa criança anencefálica, ela vai nascer e provavelmente em curtos meses vai morrer, porque não tem condições de sobreviver. Mas isso é permitido. Do ponto de vista espiritual, qualquer atentado à vida é um crime. Pela legislação nossa, o aborto é crime e é capturado com 3 a 5 anos de prisão. Mas, no nosso ponto de vista moral, espírita, nós não podemos ir contra uma vida. Quando a criança nasce, ou seja, quando ela é fecundada, quando o espermatozoide entra no ovo da mãe, o zigoto, e fecunda, ali já começa a haver uma multiplicação de células, uma multiplicação muito grande para a formação dos primeiros órgãos. Primeiro vem a coluna vertebral, vai se formando, depois sai o coração, brota o pulmão. Nós não temos o direito de fazer aborto. Aborto é matar uma vida. O raciocínio que a mulher diz: o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Você faz sim com o seu corpo o que você quer, mas você não tem direito a matar uma pessoa que não é sua. Você está apenas abrigando temporariamente essa pessoa para viabilizá-la para o mundo e dar uma oportunidade para que ela encarne e passe suas experiências de aprendizado, de sofrimento, de evolução e de progresso. Ninguém tem direito a matar o próximo, seja de acordo com a nossa lei, seja de acordo com o Espiritismo, seja de acordo com os princípios da moral divina. Porque quem concede a vida é Deus. A mãe não concedeu a vida à criança. A criança nasce independentemente dela, por um fenômeno de reprodução espontânea que ocorre em seu útero. Se a mãe não quiser ter filhos, hoje existem muitos e muitos recursos, desde os anticoncepcionais de toda espécie, até a laqueadura da trompa, até no pai a laqueadura também do cordão espermático. Ela tem direito a não ter filhos, ela pode não ter filhos, mas, por favor, matar uma criança, ela incorrerá num crime contra a vida, seja a vida da criança, seja a oportunidade que essa criança terá no futuro. Portanto, são esses alguns pontos que eu gostaria de tratar hoje aqui, finalizando o nosso trabalho e mostrando então que o Espiritismo ele abrange tantas coisas interessantes, mas o bem maior que nós temos, o bem que Deus nos concedeu, o maior de todos, é o direito à vida. Respeitemos o direito à vida em todas as suas fases, desde a concepção, através da concepção em útero da mãe, até o ser já vivo, adulto ou de todas as idades. E por extensão desse princípio, respeitamos a vida da natureza, respeitemos os bichos, respeitemos
as plantas, as matas, aos cursos de água, não poluamos nada, sejamos limpos de coração e limpos nas nossas ações sociais. Que Deus, pois, nos abençoe. Amanhã estaremos iniciando um novo capítulo. Eu agradeço a todos e peço aqui mais uma vez que o alto atue essa noite para que nós tenhamos uma resposta positiva da minha querida e amada prima Glorinha. Muito obrigado e uma boa noite.